agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam o trabalho do Legislativo. Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Célia a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro de Salmos 119, 1. Felizes os de caminho perfeito, os que conduzem os seus passos na lei do Senhor. Palavra da salvação. Graças a Deus. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 20 de julho de 2015, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Como não houve interesse de retificá-la ou impugná-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 118/2015 GP, de 22 de julho de 2015, em resposta ao requerimento número 111, iniciativa do vereador Rubens Benck. Ofício número 119/2015 GP, de 22 de julho de 2015, em resposta ao requerimento número 113/2015, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 120/2015 GP, de 22 de julho de 2015, em resposta ao requerimento número 114, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 121/2015 GP, de 22 de julho de 2015, em resposta ao requerimento número 115, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 122/2015 GP, de 22 de julho de 2015, em resposta ao requerimento número 118, iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado. Ofício número 123/2015 GP, de 22 de julho de 2015, em resposta ao requerimento número 120, iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos, Rubens Benck e Gilson Pereira dos Santos. Ofício número 124/2015 GP, de 22 de julho de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta ao requerimento número 117, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Projeto de Lei número 038/2015, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 035, de 21 de julho de 2015, que dispõe sobre a Conferência Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. A presente proposição decorre da adequação do município de Telêmaco Borba ao Sistema Nacional de Cultura, em que se pretende uma atuação articulada na área da cultura, embasada em princípios e diretrizes comuns, compartilhamento de responsabilidade, acesso a recursos e agregação de participação social na formulação e gestão de políticas públicas para o setor. O projeto de lei, ora apresentado, se insere nos propósitos da atual administração em estabelecer um novo marco institucional para a dinamização da área cultural do município de Telêmaco Borba. Conforme se indica nas disposições iniciais do projeto, o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura se constituirão em um instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas de cultura no âmbito municipal, integrado ao Sistema Nacional, estabelecendo mecanismo de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. Desse modo, ao encaminhar o presente projeto de lei a essa Casa Legislativa, estou certo da atenção e da diligência dos senhores vereadores na sua apreciação, de modo a que se possa estabelecer em base institucional necessária para que o município de Telêmaco Borba possa ter posição de vanguarda na cultura nacional. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Espera-se que seja apreciada em regime de urgência devido à realização da Conferência Municipal de Cultura no mês de setembro próximo. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores. Atenciosamente, assina Luiz Carlos Gibson, prefeito.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a emenda número 011/2015, referente ao projeto de lei número 031/2015, que estabelece obrigações às instituições que praticam serviço de natureza bancária em relação aos seus usuários. Parecer. Trata-se de emenda sobre número 011, referente ao projeto de lei número 031, que estabelece obrigações às instituições que praticam serviço de natureza bancária em relação aos seus usuários. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. A emenda supramencionada proíbe a utilização de telefone móvel, rádio amador e similares na área interna das instituições que praticam serviço de natureza bancária, pois, segundo a justificativa do autor, tal medida visa maior proteção aos direitos individuais mediante o alto índice de assalto ocorrido nas proximidades das instituições financeiras, dificultando assim a comunicação entre marginais dentro da agência. Do ponto de vista legal, não existe nenhum óbice, conforme o jurídico dessa Casa de Leis, e por estar de acordo com o que determina a legislação pertinente do município. Também por entendermos que trará maior segurança para os usuários. Essa comissão é favorável à emenda, portanto, a encaminha para a votação em plenário dessa Casa de Leis. É o parecer. Telêmaco Borba, 23 de julho de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator, Hamilton Aparecido Machado, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 035/2015, iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$200 mil. Parecer. Trata-se de projeto de lei sobre o número 035/2015, iniciativa do Poder Executivo Municipal, que solicita desta Casa de Leis autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil, para atender despesas referentes à aquisição de parques infantis a serem instalados em diversas praças da cidade. Segundo a mensagem número 032/2015 do autor, o município pretende disponibilizar áreas de recreação para as crianças em praças públicas, as quais serão definidas oportunamente. Do ponto de vista legal, não existe nenhum óbice para a aprovação desse projeto, conforme jurídico dessa Casa de Leis, e por entendermos que é necessário mais áreas de recreação em nosso município. Somos favoráveis ao projeto, para que o mesmo seja submetido à decisão do plenário dessa Casa de Leis. Porém, deixamos a critério da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização uma análise mais detalhada sobre os recursos a serem alocados e ou cancelados. É o parecer. Telêmaco Borba, 23 de julho de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator, Everton Fernando Soares, membro, Hamilton Aparecido Machado, presidente. Na Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, parecer ao projeto de lei número 030/2015, iniciativa do Poder Executivo, que cria o Conselho do Polo de Apoio Presencial na Universidade Aberta do Brasil, no município de Telêmaco Borba. Parecer. Trata-se de projeto de lei do Poder Executivo, que pretende criar no município de Telêmaco Borba o Conselho do Polo de Apoio Presencial na Universidade Aberta do Brasil. O Conselho do Polo terá atribuições normativas e deliberativas, com a finalidade de acompanhar a implantação e execução das atividades de apoio do polo presencial, de forma a assegurar seu pleno funcionamento, os benefícios educacionais à sociedade, a qualidade de ensino ofertado ao município. A possibilidade da população ter acesso a um curso superior público totalmente gratuito e de alta qualidade, sem precisar deslocar-se de nossa cidade, é um grande e tão esperado benefício. E somente propiciando uma educação de qualidade para a nossa população, conseguiremos alcançar cada vez mais um melhor desenvolvimento do nosso país. O projeto em questão, por estar em conformidade com os anseios da nossa população, será encaminhado ao plenário para decisão final. É o parecer. Telêmaco Borba, 22 de julho de 2015. Assinam Carlos Roberto Ramos, presidente, Célia Regina Sobrinho de Andrade, relatora, Hélio César Alves dos Santos, membro. Indicações número 675 a 677. Iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Efetuar corte de abacateiro na Travessa São Brás, bairro Área 3. Serviço de pintura de sinalização de solo necessárias no novo asfalto feito na rua São Leopoldo, no bairro Área 3. Serviço de tapa-buracos na rua São Leopoldo, em frente ao número 329, esquina com a Avenida Júlio Tanhi, no bairro Área 3. Indicações número 678 a 682. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos,
que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Construção de uma calçada em frente à oficina do Carraro, na rua Campina Alta, no bairro Parque Limeira, área 2. Recape asfáltico na rua Ouro Verde, no bairro Parque Limeira, área 2. Instalação de uma lombada na rua Rio do Ouro, em frente à chácara número 15A, no bairro Parque Limeira, área 2. Desentupimento de todas as galerias pluviais no bairro Parque Limeira, área 1. Operação tapa-buraco na rua Rio Iguaçu e no pátio do aeroporto, no bairro Parque Limeira, área 3. Indicações número 683 a 685. Iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Limpeza e colocação de tampa de bueiro existente na rua Eucalipto, número 170, bairro Área 1. Limpeza de galhos e entulhos na rua Nestor Gomes da Silva, bairro Jardim Bandeirantes. Limpeza de bueiro e poda de árvores na Travessa Arroeira, área 2. Indicações número 686 a 688. Iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Serviço de poda de árvore na rua Rio Bonito, em frente ao número 36, bairro Área 3. Retirada de árvore na rua Tomé de Souza, em frente ao número 53, bairro Centro. Colocação de placas indicando os locais públicos que são mais procurados em nossa cidade, como fórum, delegacia e prefeitura. Indicações número 689 a 691. Iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Implantação de 2 lombadas, sendo na rua Mendes Sá, Centro, próximo ao número 405 e outra próximo ao número 426. Patrulhamento na rua Quero Quero, no bairro São Silvestre. Limpeza no bueiro, localizado na rua Andorinha, em frente ao número 140, bairro São Silvestre. Requerimento número 130, iniciativa do vereador Rubens Benck. Requerimento número 131, iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza. Requerimento número 132, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. É só, senhor presidente. O projeto de lei 038 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. O projeto 035 será encaminhado para a Comissão de Economia, Orçamento, Finança, Fiscalização para emissão de parecer. O projeto 030 e 031/2015 será encaminhado para a ordem do dia para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito das secretárias a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento número 130/2015, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determine, informe esta Casa de Leis. Primeiro, foram encaminhadas as indicações número 672/2014, de 25 de agosto de 2014, e 104/2015, de 9 de fevereiro de 2015, conforme cópias em anexo. Nelas, estamos solicitando o recap com lama asfáltica na rua Jorge Schemberger. 2. A relação de ruas a serem recapeadas no ano de 2015, a mesma não consta. Quando acontecerá o recap? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento número 130/2015, de autoria do vereador Rubens Benck. Requerimento 131/2015, de iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que requer ao senhor prefeito municipal as indagações abaixo, para que no prazo que a lei lhe confere, informe esta Casa de Leis. Primeiro, já foi tomada alguma providência para acabar com o mofo que toma conta na sala de raio-x no PAN e na sala de coleta do preventivo da Clínica da Mulher? Segundo, o que será feito e qual a previsão para a execução do serviço? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 131/2015, de autoria da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza.
Requerimento 132/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito que remeta a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, se existem previsões de serviços para as ruas, travessas e avenidas no bairro Parque Limeira Área 1, nos orçamentos anuais de 2013 a 2016. 2. Se sim, especificar quais ruas, travessas ou avenidas em qual lei orçamentária anual. Quais serviços e a previsão. 3. Se não, informar qual a razão de não ter nada previsto durante toda a gestão 2013 a 2016. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 132/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Não há mais requerimento, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para o uso da palavra livre por 8 minutos. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, cumprimento o presidente, a mesa, os nobres pares, colegas, dos quais estive ausente na última segunda-feira, e faço da minha palavra livre esse tema que me apraz, que me envolve, que me toma a vida, da qual me considero hoje que estou vereador, mas sou, sempre fui e sempre serei um professor. Não posso me omitir nem me isentar das atividades, das funções, pelo qual fiz um juramento na minha formatura de trabalhar nesta profissão educacional, formando crianças, jovens, adolescentes, trabalhando com as famílias. Quero cumprimentar os colegas que sempre estão no plenário, os novos que sempre aparecem, nossos ex-vereadores, que sempre dão um chego por aqui, com quem também a gente aprendeu bastante e continuamos aprendendo. Aliás, falar em aprender, nobre vereador Marcos William, que é o mais novo da nossa casa, né? A difícil tarefa de cumprir as fileiras políticas, de se interessar pelas causas políticas, eles nos remetem a uma determinada dificuldade, porque às vezes você tem que fazer algumas opções. E entre elas, existe o caso da profissão que cada um tem aqui. Mas não podemos negar que essa missão de legislador nos judia. Inclusive, podemos ver os cabelos pretos do nosso vereador Maurício, que já não são mais pretos, né? E não é tanto tempo assim que ele se tornou vereador. E, enfim, eu tenho nas minhas atividades educacionais mais de 32 anos ininterrupto de trabalhos esportivos, não como atleta, mas 32 anos na área de trabalho como professor e como técnico. Desde a minha primeira vez como auxiliar técnico do meu professor, lá em 1983. E em 32 anos, temos vários jogos durante cada ano. E cada jogo temos várias partidas, várias competições. E eu sou franco em admitir que em épocas passadas, ao administrar, tecnicar um jogo, eu fazia com muito mais vigor, com muito mais disposição, com muito mais energia. E hoje eu sinto que não tenho mais a mesma força, porque há momentos emocionais de um jogo, de uma partida, de uma competição, que exige de nós o emocional, e esse emocional acaba
interferindo no nosso físico, que já não tem mais a mesma energia, se é que me fiz entender. E neste final de semana, desde sexta-feira passada, eu estive na cidade de Castro, representando o município, no estadual da Chave Ouro, da primeira divisão, do voleibol sub-19, do qual hoje nós estamos em terceiro lugar do estado na pontuação geral. Estamos atrás de Maringá com 18 pontos, Castro, que nos últimos anos tem um grande investimento através do Clube Caramuru no voleibol, que está com 14, e nós estamos com 13 com esse projeto que começamos há 2 anos. De lá saí direto, fui para Apucarana, aonde nós estávamos com as nossas equipes masculino e feminino da categoria B, sub-14, escolar. Chegamos na fase final do Paraná entre as 16 melhores equipes. Foi preciso ser campeão municipal, campeão regional, depois campeão macro-regional, para estar nesta fase final entre as 16 melhores equipes. E com o masculino nós conquistamos um 6º lugar, um honroso 6º lugar, e o nosso feminino, partida a partida, jogo a jogo, perdemos na semifinal. O único jogo que perdemos, e fomos disputar o 3º, e então trouxemos a medalha de bronze para o nosso município. E foi por pouquinho que não disputamos o título, porque geralmente as 4, 5 equipes que chegam, elas são muito niveladas. São detalhes, por isso que numa partida a gente tem muito desgaste. Por aí, no exercício da nossa profissão, às vezes temos que nos ausentar das nossas funções de vereador fisicamente. Mas acompanhamos todos os dias, a imprensa, acompanhamos todos os dias. Hoje, com a facilidade da comunicação, estamos em contato direto com os nossos assessores, com os nossos colegas vereadores, acompanhando todos os assuntos, inclusive tomando decisões também e posições. Quero agradecer especialmente a imprensa de Telêmaco Borba, que tem dado um apoio muito grande ao esporte, que para mim vejo como uma das ferramentas mais importantes na salvação da nossa sociedade. E o site TB Esporte e o Berecando têm sido assim efetivos nessa divulgação para a nossa comunidade, e eu não posso deixar de citar isso, porque diante de tanta calamidade, tantos problemas que apresentamos, que assolam a nossa sociedade, os meios de comunicação, vemos tragédias. E coisas boas são difíceis de serem anunciadas porque dá menos ibope. Então fica o meu agradecimento. Quero registrar que a MCG, também os nossos atletas, através da equipe do UFC, que temos lá vários atletas formados nas categorias menores da Liga TB antiga, que estão defendendo o nosso município, que fizeram um grande trabalho. Evidentemente que, para encerrar a minha fala, quero agradecer o apoio que já tenho recebido na minha manifestação quanto ao orçamento de 2015, que nos apareceu aqui um corte de 24,6% da Secretaria de Esporte, e que eu me manifestei que estaria fazendo várias emendas aqui, porque ao longo de 8 anos no setor, e mais 4 como vereador, e agora mais 3 como vereador, sempre lutei para melhorar o orçamento do esporte. E evidentemente que não vou permitir que numa cacetada só se corte 24,6%, e com isso estamos elaborando as emendas para que esse corte não aconteça. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes, lideranças comunitárias, sindicais aqui presentes, o nosso muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o assunto que me traz nesta tribuna são situações do dia a dia em Telêmaco Borba.
principalmente quando diz respeito ao trabalho desta casa, ou quando diz respeito ao trabalho individual de cada um de nós, ou principalmente desse vereador que utiliza dessa tribuna neste momento. Mais uma vez, como sempre, semanalmente, apesar de os nomes de alguns vereadores não se fazer destaque em uma determinada coluna de um jornal aqui em Telêmaco Borba, Jornal Expresso Notícia, e a coluna que diz política de verdade. Nós estamos percebendo que semanalmente o vereador é elogiado enquanto outros são criticados, mas de uma forma tendenciosa. Este vereador Rubens Benck, vereador Gilson, praticamente destaca-se a cada semana no jornal aonde a coluna diz política de verdade. Coincidentemente, não sei se por coincidência ou não, eu já ouvi falar mudanças de verdade. Tudo me leva a crer que esta coluna, como nós já perguntamos no passado e questionamos, e já estamos tomando a providência também, aguardando providências futuras, a resposta não foi dada a nós. Quem é o titular e quem é Alberto Teodoro que escreve essa coluna? Talvez algum dos vereadores aqui saiba, não posso dizer que isso seja uma verdade. Mas tenho certeza que a maioria não conhece, e cada um dos senhores e das senhoras que fazem-se presente aqui no nosso plenário também não sabe quem é. E eu tenho dito que aquilo que aparece, que não tem nome e nem identidade, nem tem cara, infelizmente não tem credibilidade. Essa semana as notícias são de que os vereadores da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, aí ele não fala quem são os vereadores, que eu até gostaria que citasse o meu nome nesta coluna, ou do vereador Rubens Benck, do vereador Gilson, como autor da emenda que não dá o direito de prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, se beneficiarem do refis. Ele diz que a nossa emenda, que foi aprovada por esta casa, o refis demagogicamente. E que nós, vereadores, simplesmente não estamos cumprindo com a lei. Eu não tenho detalhes, mas nós vamos providenciar para a próxima semana o jornal. E continuamos perguntando: cadê o cidadão ou a cidadã que escreve esse jornal, esta coluna? Cadê a sua cara? Tem cara? Tem identidade? Qual é a credibilidade que se tem para tentar questionar a verdade ou a inverdade ou a mentira em um jornal? Eu, quando vou para o meu programa de rádio, quando eu utilizo o mesmo, todo mundo sabe que quem está falando é Carlos Roberto Ramos, Carlão. Eu cito mais uma vez a vereadora Fátima aqui, que tem o seu programa de rádio, também na mesma emissora a qual eu faço parte, que todo mundo sabe quem é a vereadora Fátima que lá está e que está falando. Agora, desse jornal, senhores, quem será Alberto Teodoro? Quem será Alberto Teodoro? Os senhores sabem? Conhecem? Só que em nenhum momento ele coloca da seguinte forma, nas suas colunas ali, no seu comentário, e sempre com a tendência de defender o Executivo Municipal, nas suas matérias, porque o colunista, acima de tudo, tem que falar a verdade, tem que mostrar a notícia, independente de qual seja o resultado, se é favorável a esse ou aquele,
mas ele tem que ser um meio da informação. Mostrar o que realmente está acontecendo. E o que nós presenciamos, senhores e senhoras vereadoras, é algo realmente tendencioso, a qual, em breve, nós vamos mostrar para a sociedade quem é esse elemento, com toda certeza. E mais um detalhe que nós gostaríamos de colocar para cada um dos senhores, de que nós estamos atentos. Você quer falar de mim, mostrar que nós fizemos a emenda, que nós proibimos que o prefeito fosse beneficiado, vereadores, secretários, pode dizer, fique à vontade. Fizemos, não estamos arrependidos do que fizemos, juntamente com os vereadores Rubens e Beraldo Gilson, e tivemos a colaboração de outros vereadores aqui também. Mesmo não assinando, mas participaram conosco. Comenta-se também aí com relação ao requerimento que fizemos, perguntando do valor de aplicação aqui nesta casa. E com toda certeza, nós iremos também dar uma satisfação com relação a isso, à sociedade de Telêmaco Borba. Mas ao finalizar na minha participação, eu quero destacar aqui que terça-feira, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós teremos eleição na sede da Poste. E eu queria parabenizar o trabalho. Por que parabenizar desde já? Nobre vereador, me permite? Só para completar. Pois não, vereador. Com relação a esse Teodoro, não sei o quê, com relação a esse elemento é um malandro. É o maior malandro que está passando nessa administração. Todo mundo sabe quem que é o malandro que eu estou me referindo, que está lá enriquecendo o bolso. Esse malandro não tem moral nenhuma. Como ele desmoralizou essa administração desde o começo, vai desmoralizar até o fim. É um malandro, não honra as calças que veste, está lá de favor. Obrigado. Mas tudo bem, vereador. Com o tempo nós vamos mostrar quem é esse elemento e o nome dele certinho, dentro das normas e da lei. Com toda certeza nós vamos fazer isso. Eu quero então, só para terminar, senhor presidente, destacar então que a nossa posse terá em eleição. Parabéns ao Aníbal e o Itagibe, né, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo ao longo dos anos, desde a criação da Associação dos Aposentados em Telêmaco Borba. E então, na terça-feira, na sede da posse, das 8 às 17 horas, a eleição desta chapa, onde teremos como presidente o Aníbal e vice Itagibe. Parabéns a eles. Muito obrigado, senhor presidente. Faz o uso da palavra a vereadora Fátima Ribeiro. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, boa tarde. Senhor presidente, um dos assuntos que me traz a esta tribuna esta tarde é o descaso na saúde com a mulher e com algumas pessoas que dependem da sala de raio-x. E descaso também com o funcionário. A sala de raio-x está simplesmente tomada pelo mofo. Estou dizendo essas duas porque foram as duas que eu vi. E a sala de coleta de preventivo da Clínica da Mulher, totalmente tomada pelo mofo. Como é que pode uma mulher ficar nas condições que uma mulher fica para fazer preventivo? Os senhores já devem saber como é que nós ficamos para fazer preventivo, à mercê de uma sala totalmente tomada de mofo. E fica a pergunta, o que é que o secretário de saúde está fazendo que não vê essas coisas? Dizem que chove mais dentro que fora do PAN. E quem vai fazer um raio-x, se já está com uma pneumonia, se já está com um problema respiratório, já está com alguma coisa, vai fazer um raio-x e fica à mercê de uma sala com ácaros e fungos e tudo mais que contém um mofo. Eu não sei qual a fórmula de um mofo, mas com certeza os entendidos do assunto sabem tudo aquilo de ruim que tem numa sala como essa. Sem contar os funcionários, senhor presidente, que ficam, a pessoa do raio-x fica lá, quantas horas? Inalando aquilo.
é inadmissível, é uma vergonha, é uma falta de respeito com a comunidade e, principalmente, uma falta de respeito com as mulheres. Eu, sinceramente, esperava mais desse secretário. Esperava mais do senhor prefeito, que cobrasse mais dos seus subordinados, porque, vindo, né, de uma classe mais humilde, ele sabe a dificuldade que os humildes encontram. Estou fazendo esse requerimento hoje, perguntando se tem conhecimento, porque assim a gente não pode falar que eles têm, né? De repente eles não viram, né, coitados, não estão lá, né? Não sei se ficam lá algumas horas por dia, porque quem vai lá uma vez ou outra, que depende do exame, viu. Agora, de repente, o secretário nem passa por lá, eu não sei, o prefeito, de repente, também nunca foi, né? E também não estou nem culpando o prefeito, porque se você já passa uma função para alguém, é porque você espera que a pessoa, no mínimo, seja capaz de resolver aquilo. E está lá debaixo do nariz, ou está do lado do nariz, ou está na frente do nariz. Então, está lá na cara. Só não viu quem não quis tomar providência, porque ver deve ter visto. Então, esse requerimento é para isso hoje, senhor presidente. E vamos ter mais respeito com as pessoas que precisam. Porque falava-se que a Câmara é que estava impedindo, né, o funcionamento lá do outro prédio. Passou tudo por aqui, cadê o prédio novo? Está lá, bonito. Daqui a pouco está tudo quebrado os vidros. Daqui a pouco está tudo estragado, porque o prédio está lá, novinho, bonito. Por enquanto. Mas cadê o funcionamento? Outro assunto, senhor presidente, até o vereador Neri tocou agora há pouco. Outro descaso, outra falta de responsabilidade, falta de sensibilidade, falta de tudo que uma criatura deve ter quando está fazendo uma LDO, que foi diminuir o orçamento do esporte. E não dá para pôr emenda, vereador. LDO não dá para pôr emenda, não. Então fica a sugestão, vamos reprovar a LDO, porque o que dá para fazer? Reprovamos a LDO, porque 24,5% menos no esporte, numa cidade em que a violência assola, não é possível. Fica a minha sugestão aqui, não dá para pôr emenda, reprova a LDO, porque tem que ter mais respeito com essa casa, e é isso que nós estamos vendo, senhor presidente, falta de respeito com essa casa. Não se discute, enfia-se goela abaixo, ou acha que enfia goela abaixo. E quando nós falamos alguma coisa, daí volta-se contra os vereadores. A vereadora tem que ter projeto para ajudar o prefeito. Eu não sou projetista, o senhor é. Eu tenho que fiscalizar o prefeito, é isso que eu estou fazendo. Uso essa tribuna poucas vezes, até porque eu não quero me irritar tanto por uma questão de saúde. Mas é o fim. Quando a gente vê esse descaso com a nossa comunidade, é de deixar a gente nervosa. Qualquer um fica nervoso. E daí vem o cidadão lá, não, tem que ter projeto, vereador tem projeto, tem que ter projeto, vereador tem que fiscalizar. E é isso que está faltando para nós, mais fiscalização. LDO, do jeito que está, se depender de mim, não aprova. Obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. A nossa imprensa escrita, falada, sempre presente. Nossos assessores, amigos, todos sejam bem-vindos. Como eu já falei, senhores, é um prazer ter os senhores aqui, né? Tem muitas pessoas que falam do vereador, fala do nosso papel, como a vereadora Fátima acabou de falar aqui, o nosso papel. Parabéns, vereadora. Concordo plenamente com a vereadora, até porque o esporte, a saúde e a educação. E a gente vê quantas e quantas quadras aí em campo de futebol, né, que está em situação que já vem há muitos anos, vereador Neri, né, abandonado. Não podemos mesmo, vereador. Eu, como já foi falado, cada vereador aqui no dia que o novo vereador Rubens Bem que fez a reunião, parabéns, vereador, pela reunião. A gente já falou, não podemos deixar mesmo, ainda mais eu que sou incentivador, senhores, que não é hoje, já tenho 30 anos.
formando homens, formando cidadão de bem, que é o mais importante. A gente sempre fala, talvez ninguém dos meus atletas consiga chegar no Corinthians, no São Paulo, que é meu time, né? Um Flamengo da vida aí, mas acima de tudo, ser um cidadão de bem. Isso é mais importante, de caráter, de respeito. A pessoa sair com a sua cabeça erguida na rua. Não tem que estar desviando, quebrando esquina. Aí sim. Aí é bom, né, vereador Rubens Benca? Aquela pessoa que se esconde, que fica enrolando todo mundo, não tem nem palavra nem para falar muitas vezes. A gente tem que ficar quieto. Agora, aquele camarada que tem, vereador Everson, a sua cabeça, a sua dignidade em primeiro lugar, pode ser do menorzinho até do maior. Esse sim merece o respeito da gente. E falando, senhorzinho, em respeito, quero aqui, em nome dos moradores, vereadora Célia, do bairro Socomi, né, estão felizes que veio quase 2,5 milhões para recape asfáltico na rua Argentina, João Siqueira Filho e na Avelino de Paula. Uma rua que já faz muitos anos, todas emburacadas, um perigo para passar por ali. Os senhores conhecem até melhor do que eu. E agora, falei com o secretário hoje, segundo ele, já estão mexendo com o vereador Rubens Benca, com a documentação para abrir a licitação. Quando a vereadora fala, vereadora, bem colocado, a tua situação quando você fala, o prefeito, ele tem as pessoas para fazer o serviço, sim. Como todos os órgãos, né? Tem lá o comandante, tem o tenente, tem o major, tem o sargento e tem o cabo. Como nós aqui também, temos nossos assessores que nos ajudam e ajudam muito. Senhores, honra e mérito a quem tem. Já falei várias vezes e falo quantas vezes for preciso. Hoje eu estava vindo do meu trabalho, na parte da tarde, que eu fui em casa, eu vim aqui, 2h30 eu saí daqui, fui resolver uns compromissos, 4h30 eu estava em casa, cheguei lá, tomei um banho e vim. Na descida do São Francisco, senhor presidente, um senhor, não acredito, com uns 33 anos, mais ou menos 34 nessa média, ele estava desde as 4 horas da tarde, caído, porque o pessoal passava ali e achava que o senhor estava bêbado. Liguei para a família do senhor, ele tem ataque epilético, senhor presidente. Vereadora Fátima. Ele bateu a cabeça, estava com o nariz escorrendo sangue, essa parte aqui machucada. E olha, senhores vereadores, ali naquele momento, quando eu passei, por incrível que pareça, tinha a enfermeira Cássia, a agente comunitária Sandra, e também a outra agente comunitária, Inês. Elas já estavam prestando socorro, porque elas passaram e viram o senhor caído e chegaram lá. Estão cumprindo com a função, senhores, dela. Elas passaram, viram, a gente ligou para o PAN, pro 192, a dona Dina, que atende na frente, ele atendeu, mas falou, quando tem acidente, liga no 193 com os bombeiros. Liguei no bombeiro, o bombeiro que me atendeu falou, não, a ambulância, a van aqui que faz esse acompanhamento, ela saiu. Não tem, mas eu vou tentar localizar. Eu perguntei, quem que é o senhor? Aí eu sou o telefonista. Mas eu vou tentar entrar em detalhes. Me pasma, viu, senhores vereadores? A tenente Keila esteve aqui, e ela falou, pedindo o terreno lá, né, vereador Rubens Benck? E ela falou que carro tinha. Carro tem bastante. Será que todos os carros estavam na ocorrência? Ó, senhores, é um caso que a gente fica, atenderam, ninguém me maltratou, ninguém falou nada. Até porque eu nem falei que sou vereador, nem falei, só simplesmente liguei. Perguntei, ele falou, não, eu sou telefonista. Ligamos no PAN, imediato a ambulância já veio, o senhor Cid e também o senhor Nelson,
já vieram, já chegaram, já levaram o senhor, Copan. Eu quero aqui dar os parabéns para esses nomes que eu citei, a enfermeira Cássia e as agentes comunitárias. Senhores, você imagina se essas moças não passam lá desde as 4 horas, esse senhor com... praticamente teve um traumatismo, alguma coisa? Então, parabéns de coração a essas gigantes aí. Senhores vereadores, que nós tinha para hoje era só. Me coloco à disposição dos senhores e senhoras, cada um dos senhores. Está aqui o presidente do sindicato, ex-vereador dessa casa, João Ernesto. Também está o vizinho meu, seu Dimas, sempre presente. Morador de São Silvestre, fazendo presença aqui também. Então, nosso Alberec, um site muito importante que sempre leva notícia boa para a nossa comunidade. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Não há mais inscritos para a palavra livre, senhor presidente. Não tendo mais inscrito para o uso da palavra livre, solicito da primeira secretária a leitura da matéria escrita para a votação da ordem do dia. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 013/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 10, de 10 de março de 2015, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Telêmaco Borba 2015 e dá outras providências. Está em discussão a matéria. Como não houve interesse em discutir, a mesma vai entrar em votação. O processo de votação será nominal. É preciso para aprovação de 2/3, ou seja, 9 votos, o qual, dizendo sim é favorável, não contrário. Está em votação. Solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores. Vereador Carlos Roberto Ramos. Sim. Vereador Carlos Roberto, sim. Vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade. Sim. Vereadora Célia Regina, sim. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Hélio César, sim. Vereador Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Everton, sim. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Sim. Vereador Hamilton, sim. Vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Vereador Luiz Carlos, sim. Vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Mário César, sim. Vereador Marcos William de Oliveira. Sim. Vereador Marcos William, sim. Vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício Diógenes, sim. Vereador Neri Rafael Mangoni. Sim. Vereador Neri, sim. Vereador Rubens Benck. Sim. Vereador Rubens Benck, sim. Vereadora Fátima Ribeiro. Sim. Vereadora Fátima, sim. Dessa forma, com 13 votos, está aprovado em segundo turno o projeto de lei 0/2015 de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 027/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 025, de 13 de maio de 2015, que altera os artigos 39, 45 e 61 da Lei 1673, de 30 de maio de 2008, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Está em discussão o projeto. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 027/2015 de autoria do Poder Executivo. Não há mais matéria para a ordem do dia, senhor presidente. Não existindo mais matéria à ordem do dia, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para a explicação pessoal por 10 minutos. Inscritos os vereadores Maurício, Carlos Roberto Ramos e Mário César Marcondes. Faz uso da palavra o vereador Maurício. Eu vou declinar a palavra, presidente. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos.
Senhor presidente, vereadoras, senhores vereadores, dando continuidade ao que iniciamos nesta tarde com relação ao nosso comentário, em virtude do tempo, não pudemos encerrar, mas eu quero aqui, com relação à questão do semanário, do jornal, eu quero deixar nessa tribuna aqui a seguinte condição. Fazer um convite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao titular da coluna Política de Verdade. Se realmente é uma política de verdade que ele faz aqui em Telêmaco Borba, eu desafio para um debate com relação ao que ele vem pregando naquela coluna. Então fica aqui a minha condição para que ele venha debater o assunto, inclusive no meu programa de rádio. Está aberto. Com relação também a algumas questões, senhor presidente, desta semana, eu entrei com alguns requerimentos e também algumas indicações, onde estamos indicando ao prefeito a construção de uma calçada em frente à oficina do Carraro, ali na rua Campina Alta, bairro Parque Limeira, área 2, já que a população reivindica esse tipo de obra. E realmente a situação ali está péssima. Também uma outra indicação, recape asfáltico na rua Ouro Verde, no Parque Limeira, área 2. Estamos indicando também, através desta casa, a indicação, a Comissão de Trânsito, um estudo para a instalação de uma lombada na rua Rio do Ouro, em frente à chácara 15, no Parque Limeira, área 2. Estamos indicando também ao setor competente o desentupimento de todas as galerias de águas pluviais no bairro Parque Limeira, área 1, já que praticamente quase 80% das galerias daquele bairro estão entupidas. Então hoje não justifica mais dizer que não dá para fazer, porque a prefeitura tem um caminhão para essa finalidade, inclusive com recursos desta casa. Então nós estamos passando ao setor competente para que faça esse trabalho. E o requerimento também aprovado nesta tarde, onde estamos pedindo informação se existe previsão de serviços para as ruas, travessas, avenidas do bairro Parque Limeira, área 1, nos orçamentos anuais 2013 a 2016, se sim, especificar quais ruas, travessas ou avenidas em que a LOA, quais os serviços e a previsão, se não informar qual a razão. Nós estamos pedindo então essa informação também em nome dos moradores do Parque Limeira, área 1, que reivindica melhorias para aquela localidade. Essa semana nós acompanhamos também, através da imprensa, algumas informações de questões que nós levantamos aqui algum tempo atrás, através de requerimentos. Na última semana a gente questionou com relação a aplicações do município de Telêmaco Borba em bancos aqui em Telêmaco Borba. E para nossa surpresa, na semana que nós estamos, algumas reportagens foram dadas a programas de rádio aqui em Telêmaco Borba, aonde o próprio prefeito e secretário geral de gabinete questionaram algumas questões desta casa. Como disse, não disse que foi o vereador tal ou o vereador fulano, mas que alguns vereadores desconhecem a questão da aplicação. E eu quero dizer aos senhores aqui o que realmente aconteceu. Será que somos nós que desconhecemos a realidade? Ou a prefeitura não fala a verdade? Qual é a verdade nesse caso? Porque os requerimentos que nós entramos e solicitamos informação estão nos anais desta casa para qualquer cidadão ver. São documentos assinados pelo Executivo Municipal através de encaminhamento, aonde se coloca, quando nós falamos aqui nessa tribuna de 46 milhões, e aí vem a questão do vereador Maurício também, que nos colocou na semana passada, não estamos aqui fazendo uma crítica a ele,
de que não era 46 milhões, e sim 68 milhões de reais, ou 63, não sei, 63 milhões, muito bem. Em nenhum momento esse vereador subiu aqui e fez qualquer questionamento, sabe por quê? Porque é o seguinte, a informação não veio como deveria vir para esta casa. Não disse para nós, quando nós perguntamos qual a finalidade desta aplicação, para onde que está indo, qual é a dotação, se é de conta vinculada, se não é de conta vinculada, se é de uma conta aberta da prefeitura. Essa resposta não veio. Chegou para mim, no meu gabinete, a informação de que, mensalmente, desde 2013, nós estávamos recebendo, a prefeitura estava aplicando valores, tá certo? Valores que chegou até abril deste ano, que foi a resposta final documentada em 46 milhões e uns quebrados. Quando eu falei 46 milhões aqui, eu respondia documentalmente, assinado embaixo. Não vim sem nenhuma razão levantar lebre aqui nesta tribuna ou falar coisas inverídicas, que não é do meu perfil fazer isso. E o senhor prefeito municipal foi para a imprensa dizer, não, o vereador está totalmente enganado. Não é 46 milhões. Portanto, senhores vereadores, são 63 até junho deste ano. A informação que eu tenho é até abril, 46 milhões documentado. Agora, eu não tenho informação de junho e nem julho que está terminando. Agora eu pergunto aos senhores, se ele tivesse mandado para esta casa as informações necessárias, de acordo com o que nós pedimos, não estivesse escondendo situações, se a conta é vinculada, se não é vinculada, pode ter certeza de uma coisa, que nós não estaríamos aqui questionando. Talvez estaríamos falando, olha, a informação que eu recebi foi essa, e não é essa. Agora, quando não vem informação para essa casa, nos dá o direito, senhores vereadores, de pensarmos o que quisermos. Porque os comentários estão pela cidade. E compete a nós, vereadores, fiscalizar. Esse é o nosso trabalho. A vereadora Fátima, que usou dessa tribuna, foi muito feliz quando colocou aqui, né? Nós não somos projetistas, nós somos fiscais do Executivo. Não é projeto, nós temos que fiscalizar aonde o Executivo está executando ou aplicando o dinheiro do município. Então, senhores, esta é a verdade. Jamais vou subir nessa tribuna e aumentar uma vírgula daquilo que eu não sei. E jamais vou chegar na imprensa e dizer que os vereadores ou o prefeito está enganado. Jamais. Porque quando venho para esta tribuna, venho documentado. Documentado. Não venho aqui para contar história, nem tampouco inventar absurdos para a população. E eu estou exercendo o meu papel como qualquer um dos senhores e das senhoras aqui nessa casa. É lamentável. É lamentável. É questão que nós falamos também do Refis, né? Se ele tivesse mandado as informações para a gente aqui, nesta casa, com relação a quem são os principais devedores, talvez muita coisa tivesse sido resolvido. Mas não mandou também. Portanto, senhores, eu só tenho que, também, para encerrar, a colocação de que foi levantado aqui, o vereador Rubens Ben, que também fez essa colocação, em que o gabinete, o secretário de gabinete, no seu gabinete, tá certo? Dentro do orçamento, dentro da LDO, discutido na semana passada. E o PPA, hoje, tem o valor de R$6.100.000, 6 milhões e 100 mil reais. O LDO com R$6.503. Um excedente sem previsão, milhões, desculpe, sem previsão, 400 a mais, sem previsão, dentro do orçamento. Então está aí, senhores. Quando se fala de esporte, quando se fala das situações, esta casa é ruim,
Nós, vereadores, somos ruins? Nós não fizemos nenhum projeto? Obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Mário César Marcondes. Solicito do vice-presidente e vereador Toto para que assuma esta sessão. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e todo o público presente. Senhores vereadores, vocês sabiam que nós temos 2.108 leis em Telêmaco Borba? Leis sancionadas. Imagine se essa casa começar a todo mês estar fazendo leis. Será que tem condições de cumprir essas 2.108 leis? Então nós vemos hoje, tudo, um estudo jurídico, onde está pedindo para compactar as leis, que estão pedindo para diminuir as leis, porque o Brasil é um dos países que maior tem número de leis. A nossa Constituição é uma das maiores constituições, maior Constituição que nós temos. Estados Unidos a menor. Então nós vemos que a lei se preocupa tanto em querer se fazer leis, e nós temos que começar a inverter os valores e começar a cobrar as leis já existentes. Para se fazer uma lei, não é bem assim, o vereador vai chegar, vai fazer uma lei. O prefeito também não é bem assim para ele fazer uma lei. Cobra-se que esta casa não faz leis, mas não podemos esquecer que a partir do momento em que o anteprojeto é protocolado aqui nessa casa e ele é votado, ele se torna uma lei de todos nós. O prefeito também não pode ficar fazendo tudo quanto é tipo de leis. Vocês imaginem se cada um de nós, vereadores, durante esse mandato de 4 anos, tivesse 100 leis. Imagine o absurdo, será que ia ter condições de se cumprir todas essas leis? Agora nós temos sancionado, até hoje, no dia de hoje, 2.108 leis em Telêmaco Borba. Será que se cumpre-se tudo? Dou um exemplo para vocês. O plano de cargo de salário do servidor público, o reajuste de 2 anos, dos valores que ele tem de 1,6%, até hoje não foi pago. Imagina nós criássemos mais leis. Será que querem que crie mais leis? Outro exemplo, a hora de atividade dos professores nossos já foram pagos? Também está lá na lei. Então eu acho que agora, em vez de nós estarmos criando lei, nós temos que fiscalizar essas leis e que essas leis sejam cumpridas. Dou exemplo para vocês, você fala tanto em lei, mas tem 3 leis importantíssimas na nossa cidade, que é o PPA, que é um programa que é feito para 4 anos. Exemplo, o ex-prefeito Eros, quando saiu, ele deixou 1 ano já programado. O prefeito Gibson entrou, cumpriu aquele 1 ano do Eros, e naquele mesmo ano ele fez um programa para 4 anos. Ele vai cumprir 3 do programa dele, vai ficar 1 para o próximo prefeito, que nós não sabemos quem vai ser. Então, é um programa de planejamento, é um programa onde se faz toda a avaliação, é um programa onde a cidade diz aquilo que ela quer. E agora eu pergunto para todos vocês foram ouvidos? Se é um programa para o desenvolvimento de uma cidade de 4 anos, a população foi ouvida? Aí nós temos anual, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária que nós temos aqui na casa, onde se distribui toda a arrecadação do município para cada secretaria, onde foi vergonhosamente colocado menos 24% para a Secretaria de Esporte. Todos nós, reclamando da segurança da cidade, nós sabemos que precisamos sim ter esporte para que os nossos jovens possam queimar suas energias, pensar em algo positivo. Nós vemos que a criança, quando está estudando, quando ela pratica o esporte, ela desenvolve muito melhor. Agora corta-se. Não é justo colocar em torno de 300, 400 mil a mais por secretarias e tirar menos 24% da Secretaria de Esporte. Meu Deus do céu, o que é isso? E o povo foi ouvido. Então, vocês vejam bem, para o ano que vem, é em torno de 153 milhões para o ano que vem.
O povo foi ouvido? Foi uma vergonha o que nós ouvimos na semana passada, onde foi feita uma audiência pública nessa casa, realizada pela Comissão de Economia e Orçamento, vereador Rubens, vereador Neri e vereadora Fátima, que são fazem parte dessa comissão, aonde foi pego uma parte da sociedade. Os presidentes de bairros vieram aqui e falaram, viu, mas o meu pedido não está aí. Cadê a minha associação de moradores? Cadê a minha quadra? Vai ter posto de saúde para o meu bairro? E nós perguntamos, mas vocês não fazem reunião mensal com o prefeito? Não tem uma reunião dos presidentes de bairro com o prefeito? Vocês colocaram os anseios, os sonhos de vocês para o desenvolvimento do teu bairro, da região, de uma cidade num todo? Falaram para nós o seguinte, se eu estiver enganado, pena que os vereadores não podem pedir a parte, mas que me corrijam depois, usem a palavra depois. Mas nos foi dito o seguinte, pelos presidentes de bairro que aqui estavam, já vem tudo pronto. Já vem tudo pronto. Aí nós nunca vamos ter uma cidade dos nossos sonhos, uma cidade, um sonho realizado por uma só pessoa ou por um pequeno grupo de pessoas, não é um sonho de verdade. Um sonho de verdade, ele precisa da democracia, ele precisa da avaliação do pedreiro, do carpinteiro, do médico, do advogado, da dona de casa, da empregada doméstica, do servidor público, todos precisam formar essa democracia. Aí sim, nós vamos ter uma democracia de verdade. O que eu senti que foi uma democracia de pé de barro, para não dizer cabeça de barro, porque o pé de barro bateu, quebra, sai manco. Eu fiquei muito triste, fiquei envergonhado quando ouvi os presidentes de bairro aqui dizendo que não foram ouvidos. Chegaram o presidente de bairro e dizia assim, doutor Rubens, o senhor que é presidente da comissão, tem aí um ginásio de esporte? Não, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. O que foi dito, todos nós, vereadores, ficamos aqui, e agora, como que se faz uma emenda na LDO? Reprova-se a LDO, então. Foi o que já foi dito. Não foi ouvido. Aí, senhoras e senhores, vem a lei do orçamento. Então, vocês vejam bem, o planejamento para 4 anos, anualmente, nós temos nessa época agora, que nós vamos votar a LDO, que é onde diz quanto e os valores para cada secretarias e cada atividades que vão ser realizadas, e depois nós temos o orçamento. Não adianta, depois do orçamento aprovado, chegar assim e falar assim para nós, assim, viu, eu queria um posto de saúde, o que vocês podem fazer? Opa, vamos ver se está no orçamento. Não está no orçamento. Opa, vamos ver se está na LDO. Não está na LDO. Opa, vamos ver se está no PPA. Não está no PPA. Infelizmente, não vai sair. Existe sim mecanismo que pode, desde que o executivo peça autorização para essa casa autorize a mudança da LDO. Então, se questiona em fazer leis, nós temos 3 leis principais que nós temos que ficar atento, a sociedade tem que ficar atenta. Eu quero dar os parabéns para a Comissão de Economia e Orçamento, quando aqui estive, demais vereadores, a maneira que conduziram, a liberdade que deram para que os presidentes de bairro e todas as pessoas, aonde a comissão perguntava assim, está aberta a palavra, mais alguém quer falar? As pessoas sentavam e sem medo, sem discriminação, eram tratadas aqui, independente se era de tal partido, se era de tal bairro, mas sim como cidadão preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso que nós estamos fazendo a alteração na lei orgânica do município. Já tivemos uma apresentação pelo corpo técnico desta casa para todos nós, e falaram assim, viu, agora vamos ter casamento. Falei, não, essa foi a primeira discussão entre nós vereadores, nós precisamos fazer muito mais discussões. Aquela foi a primeira rodada entre nós vereadores nas nossas reuniões internas. Mas o orçamento participativo nós vamos ter que brigar. Os 13 vereadores. Vamos colocar sim o orçamento participativo dentro já tem hoje, dentro da lei orgânica, mas precisamos colocar. Com o orçamento participativo nós vamos ter que ter as audiências públicas, nós vamos ter que dividir a cidade em regiões, onde a população ele vai poder, determinada região, divide-se a cidade em 4 ou 5 partes,
uma parte daquela, ela vai ver o que é importante para o bairro dela, mas ela vai ver também o que é importante para a região e também para uma Telemaco-Borba num todo. Precisamos, sim, depois, normatizar como vai ser esse orçamento participativo para que a sociedade possa dizer o que ela quer na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e nos seus sonhos. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito o presidente que retorne ao seu lugar. Não há mais inscritos, senhor presidente. Como não há mais inscritos, eu gostaria de, em nome da Comissão de Justiça e Redação, fazer um convite para amanhã. Foi feito um convite para a senhora Alana, para que ela venha até esta casa amanhã, às 14h30, para falar de um projeto que envolve as associações de moradores. Foi mandado essa casa, foi mandado a pedido da comissão, foi mandado o convite para os presidentes de bairros, e convido todos vocês que venham aqui, que é um assunto muito importante, aonde vai ser explanado, e mais uma vez, essa casa está demonstrando a preocupação e mostrando que não é só criando leis, mas sim ouvindo as pessoas para que se tome suas decisões. Então, quero dar os parabéns à Comissão de Justiça e Redação, pela maneira que está conduzindo e pela preocupação, e trazendo, então, os presidentes de bairro, as diretorias dos bairros, das associações, para que venham ouvir a explanação, porque a primeira explanação, pelo que eu tenho percebido, eu como presidente, não convenceu os vereadores. Foi pedido para que se fizesse e nos chamasse, como não foi feito, esta casa está pedindo para que se venha aqui. Então vai ser amanhã. Convido-os para participarem de uma reunião no plenário da Câmara Municipal, no dia 28 de 2015, às 14h30, para comparecer, para acompanhar a explanação da senhora Alana Karen Pereira, a respeito do projeto de lei 016/2015, mensagem número 011, de 11 de março de 2015, que, abre aspas, autoriza o Poder Executivo a firmar termos de permissão de uso de bens imóveis com associações de moradores. Fecha-se aspas. Então fica aí o convite para todos que possam vir. Com certeza a comissão vai fazer as suas perguntas, os vereadores também vão ter espaço conforme a critério da comissão, para que sim possamos então tomar as decisões e ouvir também, e que também se possa, mais uma vez, mostrar que a democracia tem que falar mais alto na nossa cidade. Tem que ter espaço, sim, para as pessoas. Não é simplesmente chegarem na Câmara. Claro que nas nossas reuniões, nosso regimento interno, ele coloca que a reunião é dos vereadores e a plateia, ou melhor, o público não se manifesta porque já está sendo representado pelos vereadores. Mas tem momento que nós temos que abrir nas audiências públicas e ouvir a sociedade. Eu lembro quando está aqui o nosso ex-vereador e ex-presidente dessa casa, João Ernesto, quantas e quantas audiências públicas o João pedia para ser feito nessa casa para ouvir a sociedade. E demais presidentes, demais vereadores. Então precisamos sim ouvir para que nós possamos formar a nossa opinião. Então, desde já, então, agradeço a todos, agradeço os vereadores, agradeço a todos os munícipes que participaram dessa nossa reunião, agradeço e convido, então, para a próxima reunião, que vai ser realizada no dia 3 de agosto, às 17h30, no plenário desta Casa de Leis. Uma boa noite e muito obrigado a todos.